Olá, meus amigos, boa noite. Que alegria, estamos juntos aqui, iniciando este nosso novo programa, uma produção da Web Rádio Fraternidade, em parceria com os canais amigos do IGESE, do IDEAC e do Portal da Luz de Dourados. E eu, com a alegria de estar aqui com vocês, ao lado dessas duas pessoas queridas que também estão aqui, né, com o coração cheio de amor para dar e com vontade de conversar e dialogar com as pessoas sobre esse assunto que é tão importante, tão atual, que está relacionado aos transtornos mentais. Às vezes a gente fala, né, transtornos mentais, nós vamos poder entender melhor do que nós estamos falando, que transtornos são esses, e mais, de que forma que eles impactam a nossa vida, de que forma que eles impactam a vida daqueles que convivem com os que estão adoecidos. Então, nós estamos aqui para tirar as dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto. E é importante que a gente comece se apresentando, né? Eu quero primeiro passar para o nosso psicólogo aqui da turma, o Rafael, para que ele possa falar um pouquinho sobre o trabalho dele, Rafael, não somente no campo da psicologia, né, mas também como espírita, como trabalhador espírita, e depois, na sequência, a gente vai passar para o nosso amigo Roberto. Está contigo, Rafa. Olá, amigos, boa noite. Boa noite, Roberto, de novo aqui, né? Uma alegria muito grande a gente iniciar esse novo estudo. Mais uma vez, um estudo com a Ivana, né? No outro formato, né? Então, tenho certeza que é um estudo que a gente já começa com o pé direito, um estudo, como você falou, extremamente importante, né? Todos nós estamos passando por muitas dificuldades, né? Dos transtornos mentais, remédios espirituais, né, que a gente está buscando, remédios emocionais, remédios orgânicos, né? O Roberto tem essa questão da medicina integrativa, né, essa psiquiatria que vai entre a alma e o corpo, né? Então isso é muito bonito também. Eu acredito que esse estudo vai agregar muito aos corações, né, de quem assiste, de quem vai fazer parte, né? E a gente espera as perguntas também, né, que vocês façam as perguntas, né? E o importante das perguntas é que a gente seja desafiado mesmo, né? Porque nós não sabemos tudo, mas talvez, né, cada um de nós três aqui pode, com o seu conhecimento, a gente se completando para que a gente consiga construir, né, um trabalho muito bonito. E meu nome, né, Rafael, sou médium, agora médium, né? Descobri que tem 2 anos. As coisas vão mudando, né? Eu sou espírita, tenho 8 anos, né? E agora a gente vem trabalhando com o espírito Hamed, né? Trazendo à luz da doutrina espírita os transtornos mentais e os remédios espirituais, né? Então a gente está trabalhando exatamente com essas questões, né? Tentando trazer essa questão da medicina, né? Da questão do biopsicossocial espiritual, né, para a vida das pessoas, trazendo essa dimensão espiritual, mas também sem deixar de esquecer as outras dimensões que também são extremamente importantes, né, valiosas, né? Então é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. São pessoas muito queridas ao meu coração e deixem suas perguntas, né? Para que a gente possa tentar responder à medida do possível. Muito bem, Rafael, obrigada. Roberto, por favor. Olá, pessoal, vocês estão me escutando bem? Sim, te ouvimos bem. Ivana, boa noite. Rafael, boa noite. Que prazer estar com vocês agora às quintas, né? E vai ser eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Me agrada muito esse tipo de convite, porque nesse tipo de situação a gente pode explorar questões da saúde mental de uma forma biopsicossocial e espiritual. Então, são vários olhares que a gente pode explorar. Muitas vezes, né, nós somos tomados por uma visão muito, por vezes, acadêmica, o que não é ruim, mas
é uma visão muito pautada muitas vezes no remédio, né? Uma medicina voltada para a doença. Então, por que não olhar de outras formas? Então, esse convite me agrada muito. Eu sou o Roberto Nicolau, moro na cidade de Porto Alegre, sou psiquiatra, sou médico, sou espírita e trabalho com a medicina integrativa, que ela integra essa visão biológica, psicológica, social, né, um contexto social, e também questões da espiritualidade. Então, olha só que maravilhoso encontrar vocês e poder falar sobre esse tema, sobre saúde mental, né? Eu trabalho bastante com a linha integrativa, né, ortomolecular, que daí envolve suplementos, plantas, tem uma parte muito bonita onde que vê a saúde mental como um todo, né? Não está separada do corpo. Então, vai ser um prazer. Quando o Rafael fez esse convite, eu fiquei muito feliz. Tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Acho que esse é o nosso intuito. Com certeza, é isso mesmo, né? Bom, pessoal, eu fico muito feliz também com a oportunidade de nós estarmos juntos aqui, porque esse é um assunto que tem chegado muito para a minha vida de alguns anos para cá, e começou o meu interesse maior, principalmente por conta das questões relacionadas a suicídio, que é um tema que eu estudo muito, justamente para a gente fazer as abordagens, né, as palestras, sob o olhar do Espiritismo. E é claro que não tem como a gente estudar sobre isso sem estudar a raiz do problema, que a gente sabe que na maioria dos casos, né, estão ali os transtornos mentais. E é um tema que eu percebo a importância que ele tem, então por isso a gente precisa começar agradecendo, né? Agradecendo ao Rafael que teve essa ideia, que fez esse convite para que nós formássemos esse grupo. Estou tendo hoje a alegria de conhecer o Roberto, né? Nunca nos encontramos pessoalmente, estamos aí fazendo uma nova amizade com muita alegria. Prazer te conhecer. Prazer também é muito meu. E feliz demais com as pessoas que já estão aqui deixando seu recadinho, né? Todo o apoio que a gente recebe do Luiz Saigusa, da Cláudia Saigusa, que são os editores que publicam os livros que o Hamed tem enviado pelo Rafael. E agradecer muito também à Web Rádio Fraternidade, na figura do Rubens, da Divina, que, né, acreditam no nosso trabalho, que prontamente aceitaram uma proposta desta série, e a parceria, claro, né, com os nossos amigos também do IGESE, do IDEAC e da Rádio Portal da Luz. Mas vamos começar, então, essa nossa conversa, né, sobre esse tema. Eu penso que primeiro seria importante nós entendermos bem o que nós podemos considerar como sendo transtorno mental. Existe diferença de transtorno mental e doença mental? Eu penso que o nosso psiquiatra poderia começar a nos ajudar nisso, né, Roberto? Por favor. Bom, é uma terminologia, né? Foi mudado, antes se falava muito em doenças mentais. E por questões também, reuniões, até tirar um pouco da palavra doença, que é uma palavra um pouco mais pesada, e se escolheu por se usar transtornos, né? Transtorno para fazer uma diferenciação. E, bom, algo importante também a ser mencionado é que, muitas vezes, por exemplo, uma tristeza não é uma depressão, né? Muitas vezes a pessoa está triste, e o que faz parte de uma fisiologia normal. A tristeza ela tem o seu porquê. E para ser um transtorno, por exemplo, a tristeza ela precisa ser um sentimento sobressaliente, que precisa perdurar por um tempo maior, e a pessoa não conseguir sair daquele status, né? E daí vai se formando um transtorno. Então, é esse o sentido da palavra. Então, quando a pessoa tem essa condição, né? Daí ela assume essa questão do transtorno. Ele já passa de ser algo normal para uma coisa que gera um prejuízo àquela pessoa. Daí vem o nome transtorno, né?
é o que a gente é o que vem sendo estudado, né? O Rafael pode complementar também, né? Mas essa é mais ou menos a visão. Tentou se mudar a terminologia, né? Da doença para transtorno. Não sei se eu me fiz entender. Sim, claro. É basicamente isso, né? Não tem muito o que acrescentar, né? É um conjunto de sintomas, né? E o que eu gostaria de trazer é porque muitas vezes as pessoas não gostam de serem taxadas com tal transtorno, mas isso é extremamente importante, porque quando nós temos o diagnóstico correto daquele transtorno, a gente consegue trabalhar os sintomas tanto no processo terapêutico quanto no processo psiquiátrico, né? Então, o objetivo de ter elencar um transtorno a alguém não é rotular, né, uma pessoa que tenha TDAH, mas TDAH, autismo, mas elencar uma série de sintomas para que a gente possa fazer um tratamento vinculado tanto na psicologia, quanto na psiquiatria, quanto na parte espiritual. Acredito que todas essas questões envolvidas. Então, ter um transtorno não é rotular, mas é provocar autoconhecimento também dos sintomas que envolvem aquela pessoa, né, basicamente. Entendi. E para complementar, o mais importante, né, aproveitando, o mais importante não é o transtorno que a pessoa tem, é a pessoa que tem o transtorno. Porque, na verdade, nós estamos vendo, quando a gente vê a sintomatologia, nós estamos vendo as defesas da pessoa contra aquele transtorno, aquela mudança. Então, muito que a gente vê essa trama entre o paciente e o transtorno, né? O transtorno está, às vezes, por trás, é uma questão bioquímica, é uma questão que possa ser biopsicossocial, né? Como a gente vai abordar, provavelmente, bastante isso durante as nossas conversas. Mas o mais importante não é o transtorno em si, mas é a pessoa que está passando pelaquela condição naquele momento de vida. E uma coisa que eu quero ressaltar é que muitas vezes, quando a pessoa está passando por um momento de dificuldade, é uma grande oportunidade de ela se conhecer e ela dar um salto na vida dela, porque o transtorno não é para a pessoa fugir dele, a pessoa tem que encarar de frente. E através desse transtorno ela tem a oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. Nossa, que legal isso, hein? A Dindinha deixou um comentário aqui. Dindinha, você disse que esse livro, né? Fácil, leve e consolador, onde o amor é o remédio. Estou imaginando que você está falando, né? De transtornos mentais e remédios espirituais, não é isso? Confirma aí pra gente. Quando a gente fala, então, sobre esses transtornos, nós nos lembramos logo daqueles que são os mais conhecidos, que nós ouvimos sempre falar, como é o caso, por exemplo, da depressão, dos transtornos de ansiedade, né, transtornos bipolares e tal. Mas tem um hoje que a gente ouve muito falar, né, que muitas pessoas do nosso convívio dizem, eu tenho TDAH, que o pessoal fala TDAH. E a Lara já começou trazendo uma pergunta para vocês justamente sobre esse transtorno, né? Em relação ao TDAH. Qual a visão espírita acerca desse transtorno e quais suplementos Roberto indicaria? Aí fique à vontade, quem quiser começar a responder para lá. Vamos falar um pouquinho da psicogênese espiritual, né? Foi muito interessante porque o Espírito Hamed vem nos dizer que as pessoas com TDAH, em primeiro lugar, quando você tem uma psicogênese espiritual, nunca é uma equação matemática, né? As pessoas têm um autismo por causa disso, disso e disso. Não é exatamente isso. Existe uma tendência comportamental, uma tendência do passado, uma tendência de um complexo de culpa, né, que se manifesta na vida atual e a pessoa desenvolve um complexo de medo, fóbico, né, de vidas passadas, que no presente, né, nós temos hoje esse transtorno, né, esse conjunto de sintomas. E muito importante, inclusive hoje saiu um artigo muito bacana que o Alexander Moreira ele publicou, que ele investiga inclusive diversas pessoas que se recordam de quem foram em existências passadas, e não são crianças, são adultos,
E muitas delas, eu vi. você viu? Muito bacana. E muitas delas recordam de alguns traumas e a gente consegue associar com atuais fobias, atuais síndromes do pânico, atuais questões, né? O Alexandre não conseguiu aprofundar, né? Mas trouxe isso aí de uma forma muito bacana. E o TDAH é aquela pessoa extremamente inteligente, diferente do que diz a psiquiatria convencional, né? A medicina da terra, vamos assim dizer, né? Mas que tem aquela inteligência adormecida, né? Então, o TDAH ele tem o desafio de acordar essa inteligência, né? É como se fosse um Lázaro, ele sai Lázaro, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho TDA, eu não tenho TDAH, porque graças a Deus a hiperatividade eu não fui contemplado, mas o TDA faz parte da minha vida. Eu só não esqueço a minha cabeça porque ela está presa no meu pescoço, né? Eu falei, inclusive, hoje aqui na palestra, falei para a Cláudia, eu devo ter 15 carregadores, eles devem estar espalhados pelo país inteiro, porque todo lugar que eu vou eu perco um carregador. E, de fato, eu recebi um transtorno, um diagnóstico, né, de TDA, né, que é uma desatenção muito grande, né? Mas tá vinculado espiritualmente a esse processo, né, da gente aprender a se cuidar, né? É como se você tivesse uma Ferrari na sua mão, só que sem freio. Então, quando a gente aprende a lapidar esse freio, a gente valoriza a nossa inteligência. Então, acho que a luta de todo o TDAH é essa, é trabalhar a mente para que a gente consiga aflorar isso no dia a dia. Só deixando claro, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, porque às vezes as pessoas estão ouvindo a sigla e não estão entendendo muito bem do que se trata, né? Embora hoje esteja tão comum, né, doutor Roberto? Como é que é no seu consultório? Chega muita gente? Fala para a gente sobre esse transtorno. Bom, chega bastante pessoas com... eu vou dizer assim, tem bastante pessoas que chegam já se dando diagnóstico. E eu vou falar que não é todos que chegam com esse diagnóstico, tem um diagnóstico. Bom, eu vou falar um pouquinho da visão médica, tá? E puxando um pouquinho para a questão integrativa, para ampliar. Mas, assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa pode ter 3 subtipos, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Uma mistura um pouquinho dos dois, ou puxar mais para déficit de atenção ou puxar mais para hiperatividade. Então, são os 3 subtipos estudados, né? Foram separados assim. É um transtorno que afeta muito a questão dopaminérgica, principalmente no lóbulo frontal. Os estudos têm mostrado que essa parte aqui da frente do cérebro, né, que foi a última parte, digamos, do desenvolvimento cerebral, né? Os primatas, né? Foi a última parte, então a parte mais nobre do cérebro. E, pessoal, ela se desenvolve até os 25 anos, né? Então, tu vê que é um diagnóstico predominante em criança e adolescente. 60% desses que têm o diagnóstico na infância e adolescente vão desenvolver na idade adulta, vão se manter na idade adulta, né? Então, tem adultos, né? Então, tem se estudado mais em adultos. Bom, a pergunta foi que tipo de suplemento que eu aconselharia? Bom, como eu disse, não importa tanto o transtorno, importa mais a pessoa do que o transtorno. Então, o que eu vou ter que estudar para suplementar essa pessoa? Os hábitos de vida dela. O que ela está comendo, se ela está inflamada, se ela não está. Geralmente, os transtornos mentais, eles têm um substrato inflamatório, tá? Existe uma neuroinflamação. Muitas vezes a pessoa que tem o déficit de atenção e hiperatividade, ela é uma pessoa mais inflamada, uma inflamação por vezes até subclínica, que pode aumentar os sintomas ou diminuir os sintomas, né? De onde que vem essa inflamação? Geralmente vem dos hábitos dela. Sedentária, alimentação ruim. Eu vou dar um exemplo de um estudo que foi feito com crianças nos Estados Unidos. Esse estudo, depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre ele, eu me recordo que foi feito assim. Pegaram crianças nos Estados Unidos, né, que tinham déficit de atenção e hiperatividade, e estudaram, viram que essas crianças estavam realmente
seguir os critérios de diagnóstico para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e fizeram um grupo que mudaram os hábitos alimentares dela, tiraram resquícios, qualquer tipo de glúten, que é uma substância muito inflamatória para o intestino, e tiraram leite e qualquer derivado lácteo, né? E acompanharam essas crianças só com a mudança de dieta. Deram altas doses eu não vou falar dose aqui, mas deram doses altas de ômega 3 e acompanharam essas crianças por 6 meses. Fizeram até uma estratificação, 3 meses, 4 meses, 6 meses. E esses sintomas foram diminuindo, déficit de atenção e hiperatividade. Algumas crianças no final ali do 6º mês já não fechavam critérios mais diagnósticos para déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem um substrato inflamatório, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um estudo dessa pessoa para poder suplementar ela. Mas eu posso falar sobre alguns suplementos gerais, por exemplo, o ômega 3, a curcumina. A curcumina é um excelente anti-inflamatório e um excelente anti-inflamatório intestinal. Não só isso, mas também tem que, daqui a pouco, mudar a dieta do paciente, vitaminas. Tem o ginkgo biloba também, que é muito usado, já tem estudos com ele. Tem que ver sobre vitamina D, tem que ver os ciclos inflamatórios. Então, é bastante coisa. Não dá para fazer um protocolo. Como eu disse, tem que ver a pessoa, primeiramente, entender o contexto dela e começar a mudar os hábitos, a alimentação, estilo de vida. E a gente não consome só alimento, nós consumimos também informação. Então, muito estresse, informação ruim, noticiário ruim, isso tudo inflama também. Então, é bastante amplo. Não sei se eu consegui passar a ideia, mas não a pessoa, e perante a pessoa eu vou formular a suplementação. Mas ali eu já dei várias dicas aí de alguns suplementos bem importantes. Bom, então isso quer dizer que, na verdade, muitas vezes o remédio está na própria alimentação. Quanto mais a gente estudamos a medicina, Ivana, mais a gente volta aos grandes sábios, né? Hipócrates, né? Por exemplo, Hipócrates já falava sobre isso. Então, quanto mais a gente avança na medicina, mais a gente reafirma muitos sábios do passado, né? Como Hipócrates, ele falava exatamente: faça do teu alimento o teu remédio o teu alimento. Nossa, isso é importante, hein? Mas uma coisa que também, eu sei que muitos de nós temos essa dúvida em relação ao diagnóstico. Você mesmo comentou, doutor, que as pessoas muitas vezes chegam já, né, se diagnosticando e às vezes nem tem aquilo que pensa que tem, né? Quem é que faz esse diagnóstico? Por exemplo, Rafael, quando chega para você um paciente, né, você consegue fazer esse diagnóstico ou ele é feito em parceria com o médico? Como é que você identifica realmente o paciente que precisa dessa ajuda, muitas vezes até medicamentosa, que é necessária? É uma pergunta muito importante, né? Porque a gente precisa diagnosticar de maneira correta, né? Muitas vezes, como a gente vem conversando aqui, a pessoa está com processo inflamatório, né? O Roberto fica no nosso pé para que a gente mude a alimentação, né? Para que a desatenção, tudo se abaixe, né, normalmente. E, de fato, né, você tendo uma boa noite de sono, né, melhorando hábitos alimentares, fazendo exercício físico, muda muito mesmo, né? E quando a gente, por exemplo, quando alguém aparece para a gente com TDAH ou com autismo, ou eu percebo que ali pode existir algum transtorno, porque de tanto conhecer pacientes, né, atender pessoas, conhecer pessoas também, conhecer os transtornos, a gente começa a perceber a possibilidade. Então, eu gosto muito de encaminhar para neuropsicólogos, porque eles têm uma formação muito bem elaborada, muito bem sólida, né, para que em várias sessões, não é apenas uma sessão, né? Por exemplo, tem estudos que dizem que para você diagnosticar alguém com bipolaridade levam 4 anos. Você traz a hipótese de um transtorno
de bipolaridade, mas para se consolidar um diagnóstico, às vezes demora muito tempo. Então, essa coisa de você pegar um questionário na internet, responder, está cheio por aí, isso é muito perigoso. Eu acredito que o neuropsicólogo, em várias sessões, ele vai descobrindo, ele vai se cercando dos verdadeiros cuidados. E o neurologista também, né, Roberto? Acho que o neurologista, o próprio psiquiatra que é formado, né, tem formações em diagnosticar, né? Eu acho que bem capacitados, né? E hoje nós temos profissionais muito responsáveis, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que o neuropsicólogo, o neurologista, o psiquiatra sejam as pessoas... Eu não diagnostico, eu verifico e encaminho. Certo. Mas eu não, por exemplo, eu costumo passar muitas pessoas para o Roberto, porque eu sei que o Roberto vai tratar de uma forma muito carinhosa o paciente, né? Como eu gosto de tratar. Isso Mas é bacana quando ele tem esse diagnóstico bem elaborado, né? Bem feito, né? Bem claro. E muitas pessoas precisam disso, né? É fato. Roberto. Bom, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neuropsiquiátrico, neuropsicológico. Então, ela tem várias áreas que podem fazer esse diagnóstico. O psicólogo pode fazer o diagnóstico, o psiquiatra pode fazer o diagnóstico, né? Às vezes é muito claro, tem alguns marcadores, né? E assim, tem algumas questões assim que é própria da hiperatividade. E assim, uma coisa bem importante, assim, pessoal, geralmente os sintomas que dão o diagnóstico, todos nós temos um pouco, é um espectro. Nós temos desatenção, nós temos um pouco de hiperatividade, só que isso, como eu disse, da tristeza e da depressão, tá? É quando extravasa um ponto. E esse diagnóstico, ele precisa ter uns critérios que são muito claros, né? Pelo DSM-5. Então, tem alguns critérios que, quando vão fechando, tu pode diagnosticar, mas tu não precisa prender o paciente àquele diagnóstico. Principalmente, esse cuidado é muito importante com crianças e adolescentes. Às vezes, quando tu dá um diagnóstico para uma criança e adolescente, eu evito falar em diagnóstico de criança só quando é sobressalente, que eu preciso por uma questão maior. Mas por quê? O cérebro, principalmente a questão pré-frontal, ele vai se desenvolver até os 25 anos. Tu dando o que o cérebro precisa e tu mexendo com algumas questões inflamatórias, o cérebro é muito plástico. A gente pode dar mais chance para um suposto diagnóstico de atenção de déficit de atenção e hiperatividade. Daqui a pouco a pessoa vai desenvolvendo melhor e ela vai saindo desse diagnóstico e não vai ter sintomas na faixa adulta. Então é muito interessante isso, né? Então a gente tem que tomar o cuidado. Às vezes, não, já tem 8 anos, tu já dá o diagnóstico como se fosse uma sentença para o resto da vida. É muito perigoso isso, né? Então a gente tem que ter um cuidado em elaborar o diagnóstico. Tu entendeste? E tu tem que ter um cuidado. O mais importante é a pessoa, não é o diagnóstico em si, tá? E às vezes demora para vir um diagnóstico, não é tão fácil assim. E não tem problema, não vai mudar, não tem a pressa de saber. Muitas vezes as pessoas, né, usam desse diagnóstico para justificar algumas questões suas. Muitos pacientes, eu esqueci da consulta, aconteceu alguma coisa por causa do meu TDAH. Ok, tem déficit de atenção e hiperatividade, ou tu está buscando um diagnóstico, mas espera aí, tu poderia ter se organizado melhor, tu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e tu trabalhar com algumas outras coisas, senão a pessoa ganha um álibi muito grande, né? Com não sou eu, é meu diagnóstico, né? Então, isso a gente tem que cuidar também.
Então é muito delicado dar um diagnóstico, principalmente a crianças e adolescentes. Então, a gente pode deduzir, por exemplo, se um adolescente ele é diagnosticado com algum tipo de transtorno, como, por exemplo, o transtorno bipolar. E quando ele chega na idade adulta, de repente, pode-se perceber que não era nada daquilo. Ou talvez porque esse desenvolvimento do córtex cerebral corrigiu um problema que era ali daquela fase da vida? Seria mais ou menos isso? O cérebro é muito plástico, né, Rafa? Sim. Tem a neuroplasticidade muito forte. Por exemplo, tem um estudo recente que é feito pelo Heitel, que é um grande especialista em TDAH, né? Ele tem TDA e é um grande especialista em TDAH. Ele vem fazendo alguns estudos que fazer malabarismo, por exemplo, com crianças, você consegue aumentar a massa cinzenta do lobo do córtex pré-frontal. Olha que interessante. Então, ele fez estudo com várias crianças e todas elas que fizeram malabarismo por 25 minutos por dia, elas conseguiram aumentar, né, a questão dopaminérgica, né, a questão da dopamina, e também esse córtex pré-frontal ele conseguiu avançar, né? Dizem alguns especialistas que o desenvolvimento do TDAH, do cérebro, é 30% menor, né? Não sei exatamente, de repente o Roberto pode confirmar isso. Mas se você trabalhar, por exemplo, algumas estratégias de alguns estudos recentes, como equilíbrio, yoga, malabarismo, né, você pode auxiliar essa pessoa a melhorar na construção desse córtex pré-frontal e evitar que esse transtorno seja muito grave na vida adulta. Então, nós já temos à nossa mão instrumentos, estratégias para que as pessoas possam não passar por um transtorno muito grave numa vida adulta, né? E tem algumas questões, né? Nós estamos falando muito da questão bioquímica, mas existem várias questões, né? Na parte psicológica, existem alguns marcadores, tá? Claro que tem uma tendência, por exemplo, os estudos mostram, uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, se tu for começar a observar, a chance do pai ter, ou a mãe ter, o irmão ter, é em torno de 3 a 7 vezes. Então, tem uma tendência, mas será que é uma tendência só genética ou tem algumas questões da família que vão passando transgeracionais, né? Muito se fala também da criança que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um dos marcadores psicológicos tem alguns tipos de sofrimento, de questões mais emocionais, por exemplo, da atenção, né, dos pais. Tem algumas questões que tem que ser investigadas, né? É um déficit. Será que esse déficit de atenção, será que ela não recebeu tanta atenção assim? Então, são algumas questões. É o déficit de atenção, né? É o verdadeiro déficit de atenção, a criança não recebeu tanta atenção. Então, estou trazendo uma das questões, né, que se estuda. E também existe o contexto que aquela criança está, a parte social. Isso é muito importante na parte de saúde mental, o nosso contexto. As pessoas me digam com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Então, tem um caso muito interessante na medicina, que era uma criança, um tempo antigo, 1900 e pouco, uma família muito rica, uma família próspera, e uma das crianças saiu completamente, entre aspas, perturbada, muito agressiva, desorganizada, e os pais não sabiam mais o que fazer. E naquela época se colocavam pessoas que tinham problemas lá numa salinha lá do fundo da casa quando chegava a visita, eram escondidas da sociedade. E não tinha mais o que fazer. Levaram todos os médicos, uma família muito rica, tudo mais. A criança ela não conseguia comer, desorganizada, não se tinha um diagnóstico certo na época. Bom, o que fizeram? Pegaram uma cuidadora e encaminharam ela para a casa de campo, que ficava aos redores da cidade. A sorte dessa criança é que a cuidadora era uma pessoa muito amorosa. E ela tinha um jeito de lidar com a criança.
Os pais foram visitar 2 meses depois da criança. Chegando lá, encontraram a criança organizada, encontraram a criança na feira, ajudando a cuidadora a fazer as compras. Então, tu vê como é importante também em volta, né, a parte social e o cuidado, o amor, a atenção, né, nesses cuidados. Então, não é só dar remédio, não é só dar uma anfetamina, não é só colocar um suplemento ou mudar a alimentação, existe toda uma questão aí, né? Talvez até de provação, como o Rafa pode nos falar mais, mas eu acredito num tratamento integral, né? Esse é o verdadeiro tratamento integral, né? É unir todas essas questões, não só para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas para os demais transtornos da saúde mental. Olha, a Lara, ela trouxe uma nova pergunta. Você acha que tem muita gente ansiosa sendo diagnosticada ou se diagnosticando com TDAH? Sim. E vou dizer mais. Hoje, na sociedade que a gente vive, o que está acontecendo, né? Eu converso bastante com o Rafael sobre isso. Nós vivemos num mundo que muitas das crianças, eu vou me permitir generalizar, tá? Mas muitas crianças, elas crescem em lares e os pais, muitas vezes, começam a gratificar essas crianças quando elas estão passando por momentos de desagrado, de desapontamento. Então, em vez de tu resolver e tentar lidar com aquela situação, tu gratifica. Ou a criança quer uma atenção e tu coloca um tablet. E essas crianças estão crescendo, estão se tornando adolescentes, viciadas na questão da dopamina rápida. O que é a dopamina rápida? É aquela coisa impulsiva de tu sempre querer se gratificar através da alimentação, através do celular, através disso, através daquilo. E isso influencia muito no foco, na atenção, na capacidade, no tempo de tu manter a tua atenção, na tua capacidade de conseguir ler um parágrafo e entender aquele parágrafo. Então, muitas crianças não estão conseguindo ter a paciência de sentar e ler, e daí eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, sabe? E isso também pode gerar mais ansiedade também. E, claro, muitos pacientes ansiosos, né, com alimentação muito ruim, daí a gente vai falar de glutamato, que aumenta muito essa excitabilidade, faz com que a pessoa também não tenha foco. O ansioso não consegue ter um foco regular, digamos assim, porque ele está sempre naquela coisa. E geralmente o ansioso também ele tem a questão da hiperatividade, né? Se mexe bastante, né? E dependendo do grau da ansiedade, não consegue mesmo, tá sempre ruminando o pensamento mais de ordem negativa, então realmente não consegue. Então, esses tipos de diagnóstico, às vezes, eles podem se confundir, até mesmo os pacientes acharem que tem algum transtorno, mas tem outro, ou às vezes tem maus hábitos mesmo, que daí parece que é um transtorno. É muito legal esse entendimento, né? Que o Roberto está falando da dopamina rápida, e hoje saiu uma notícia que eu achei triste, muito triste, porque nós normalizamos os jogos de azar em bet, né? Então, você tem jogo do tigrinho para criança, né? Então, a criança, desde pequena, apostando em jogos de azar, né? Isso é um crime. É um crime emocional, né? É um crime emocional. Um dia vão olhar para isso como se fosse como a gente olha para o cigarro, por exemplo, sabe? Falar, gente, o que a gente está fazendo com o mundo? Um mundo que a gente aprova crianças tendo acesso a jogos de azar de criança, podendo pegar o cartão de crédito do pai e jogar. Então, a gente chegou ao cúmulo de 20% das famílias brasileiras estarem endividadas por conta de jogos de bet, trazendo o confete dos times de futebol, né? Trazendo o confete
dos patrocinadores, né, de futebol. Ah, não, é só um jogo de futebol, não é jogo de azar, não. É jogo de azar, é vício, é dopamina rápida, e a gente não pode normalizar, né, uma questão dessa, porque é muito perigoso. É muito perigoso. E desde cedo a gente está influenciado a jogar, né? Então a gente está influenciado os jovens, né? Existe o Dr. Jonathan Haidt, né? Que lançou o livro Geração Ociosa recentemente, trazendo que as crianças deveriam ter acesso a alguns celulares, algumas telas, igual ter carteira de motorista. E a briga dele com o dono da Facebook, do Instagram, é que ele relata as discussões que ele tem, né? Qual é o nome dele, do rapaz que é o dono lá do Instagram, do Facebook? Zuckerberg. Zuckerberg. E ele relata, é muito bacana, é engraçado a história, porque tá lá que crianças menores de 13 anos não podem ter acesso ao Instagram, mas tem crianças de 7, 6, 5 com acesso ao Instagram, porque não tem filtro. Deveria ter um e-mail que vai para o e-mail do pai, para o pai aprovar, para que aquela criança tenha acesso. Então, isso é muito perigoso. Complexo, né? Você vê crianças com 2 anos assim, né? Cada vez mais cedo, né? É verdade. Cada vez mais cedo, né? Isso aí a gente está gerando um complexo. E pessoas que têm TDAH agravam o TDAH, porque elas já são hiperativas, elas agravam, e quem é ansioso acha que tem TDAH. Então, a gente vive um momento muito crítico. E quando a gente olhar para trás, como o Roberto fala, gente, nós aprovamos isso. 20% das famílias brasileiras endividadas por causa de jogo de futebol, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu coloquei aí na tela o depoimento do Carlos Machado, porque ele fala que ele iniciou o tratamento com medicina integrativa por conta de um quadro de ansiedade. E ele já vem se sentindo um pouco melhor, tentando encontrar e entender os gatilhos. E ele foi aconselhado a tirar o glúten. O glúten, ele é assim, tem estudos diversos, né? E o glúten, ele é o que faz o pão ficar fofinho, né? É o que o queijo ficar daquele jeito das propagandas, né? Convenhamos, é gostoso, né, gente? Claro que sim, porque ele, mas assim, ele é um Deus gostoso... podia ter criado um alface dopaminérgico. Mas Deus criou outras coisas. Mas assim, ó, o glúten, ele sempre teve no trigo, mas ele nunca teve uma concentração tão alarmante. Hoje se sabe que aquele trigo lá que Jesus fazia pão e dividia não existe mais. Hoje todos os trigos produzidos no mundo inteiro são trigos geneticamente modificados, com muito aumento de glúten proposital. Por quê? Porque o glúten, além de deixar a massa assim bonitinha, ele age num centro de prazer do cérebro. E isso é o mesmo centro de prazer que a cocaína age, que o cigarro age. Então, é claro que ele vai... então, é o centro de recompensa. Ele age numa parte muito nobre. E o pior de tudo do glúten não é isso, só isso, né? Mas o glúten, ele é uma cola, e ele, na luz intestinal, ele inflama o intestino. Mas eu não tenho resistência ao glúten, eu não sou celíaco. Poxa, mas todo mundo vai ter algum grau de resistência de inflamação ao glúten, porque o glúten, ele causa esse tipo de inflamação, ele causa uma resposta no corpo. E é muito interessante esse relato, porque todos os pacientes que tiram o glúten, às vezes desconfiados, né? Como é que vai fazer mal, né? Tá na televisão, ninguém fala que é bobagem, isso. Bom, tira o glúten, a rinite começa a sumir. Opa, mas eu tinha rinite, o médico falou que eu ia ter pro resto da minha vida, some. A pessoa que tinha alergia na pele deixa de ter, começa a ter imunidade melhor, começa a ficar mais atenta, com foco melhor. Então,
tu diminui um pouco a inflamação, essa inflamação subclínica, e a pessoa começa a prosperar, as células começam a prosperar. Claro que só, eu tô sendo um pouco reducionista falar que só retirar o glúten acontece tudo isso, mas a tendência é que o glúten afete todas essas funções e tirando, tu vai ter um grande passo para a tua saúde. Então, realmente, o glúten é importante tirar. Não só ele, o leite também. Né? Tem uma dieta divina, né? Que a gente fala. Vai sobrar dieta... alguma coisa, gente? Tem alguma coisa claro, que a gente ainda pode comer? Mas o glúten, assim, ó, a questão é só tu pensar assim, Deus fez, come. É o verdade, homem fez, isso. não come. O molho de tomate numa caixinha que dura por anos, já viu um alimento que dura por anos, né? Não deve ser bom. Então é uma opção. Esse raciocínio é interessante. Deus fez, come, né? Pega do pé. E a gente se alimentava assim, as nossas alimentações eram muito mais artesanais, né? A vovó que ia lá fazia o pão no forno, né? Então, hoje a gente economizou uma energia, né, de fazer os produtos, né? A gente vê os aplicativos, né, de comidas, né, altamente que acabam com qualquer tipo de dieta, né? E de fato inflamam o intestino, porque a gente está sempre atrás dessa produtividade, né? Isso tem muito a ver também com o burnout, né? Que é uma síndrome, né? A síndrome de burnout. Ou seja, a gente está querendo provar o tempo inteiro que é produtivo. Então a gente não tem tempo para fazer a comida, a gente não tem tempo para a gente, para esse autocuidado, né? E todo mundo quer parecer produtivo, né? Só que já tem alguns estudos comprovando que 6 horas por dia de trabalho, você tem um trabalho bem qualificado. Na Europa, inclusive, já é muito assim, né? As pessoas vão para casa meio-dia, voltam 3 da tarde, terminam o expediente, né, às 6 da tarde, depois voltam para suas famílias, né? E a gente vive essa correria desenfreada dos metrôs, dos ônibus, dos transportes públicos, né? A dificuldade ainda de implantar, né, determinados trabalhos como home office nas empresas, né, por conta da falta de equilíbrio, né, que a gente tem com esse modelo híbrido ainda, né? Eu acho que tudo isso ajudaria o ser humano a ter mais tempo com a família, a ter mais tempo com os amigos, a ter mais tempo com ele, a ter mais tempo para ir à academia. Eu sempre cito isso. Temos 22 milhões de mães. Ivana é mãe, Roberto é pai, né? 22 milhões de mulheres, só que 11 milhões de mulheres são solo. E 5 milhões não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento. Ou seja, nós temos hoje um quantitativo de mulheres que são mães solo, que se responsabilizam tanto materialmente quanto emocionalmente, né, pelos seus filhos. Isso é muito perigoso. É o que eu chamo de machismo às avessas, né? Porque antes você tinha o machismo provedor, agora o homem fugiu, né? Agora ele não provê, ele sumiu, ele não dá mais as caras, né? Então é perigoso, né, Roberto? A gente vai entrar num assunto aqui, eu sei que não é a proposta do programa, mas já foi previsto isso. Nós vamos passar por um período complicado. Liberação de jogos, questão do aborto, ataque à família. É um momento delicado. Então, não sempre vale a pena falar sobre essas questões de bons hábitos, de parar, de refletir. Eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de vida, né? Uma vida horizontal e uma vida vertical. A horizontal é essa sucessão de fatos que a gente vai vivendo. De repente já é quinta-feira, de noite, estamos em outubro. Poxa, passou rápido esse ano, né? E onde que nós vamos passar o Natal? O Natal a gente vai passar, de repente, o Natal, depois, o Carnaval, já começou aquele programa lá na TV, Congresso de Goiânia, já chegou. Congresso de Goiânia, de repente, já é Páscoa,
e daí tu vai vivendo uma sucessão de acontecimentos. E tudo vai vindo e tu vai vivendo e tem que pagar conta em final do mês, começo de mês, quando vê o teu Instagram, né, Roberto? O teu Instagram lembra, teu filho há 2 anos atrás, quando tu vê, tu leva um susto, nossa, 2 anos atrás ele estava tão pequenininho e agora tá grande. Então, tem alguns marcadores que tu vai lembrando, tu vai vivendo. Essa é a vida horizontal. Muitas pessoas só vivem ela, infelizmente. Vivem escravos disso, escravos do sistema. E tem a vida transversal. O que é a vida transversal? É quando tu transcende tudo isso, é uma vida mais atemporal. E tu começa a fazer algumas reflexões de cunho até mesmo espiritual. Qual que é o meu papel? É só isso? Tem alguma coisa além? Tá, mas por que eu estou passando por tudo isso? Se tu tem um entendimento mais espírita, tá, minhas aprovações, eu tô fazendo do jeito certo? Eu estou evoluindo? O que eu vou deixar para meus filhos? Então, isso tudo é atemporal. Então, quando tu sai disso, e isso é muito importante, tu ter essa vida transversal, né? Será que eu estou levando a minha vida para um lado certo? Muitos pacientes, uma coisa que eu ajudo muito eles, é tirar eles dessa vida horizontal e mostrar que tem um outro plano. E eu não estou falando aqui de falar de espiritismo para o paciente. Muitos são católicos, muitos têm outras religiões, são da Umbanda, colegas da Umbanda, não tem problema. Ou outros que não têm uma religião muito bem definida, mas que têm muita fé. Então, tu trabalhar esses elementos com ele fazem toda a diferença. Bom, pessoal, nós temos um desafio. Nós temos 7 minutos restantes da nossa estreia dessa primeira live. E eu preciso registrar aqui, né, o que os nossos amigos estão comentando e perguntando. O Reinaldo, ele fala sobre essa questão dos marcadores hormonais, que também auxiliam, né, como causas primárias dos transtornos. A Lara faz esse comentário aqui, né, num mundo imediatista, cheio de telas e meios de se obter dopamina a jato, quais estratégias a psicologia e a psiquiatria sugerem para que não fiquemos dependentes e viciados dessa dopamina rápida? E aí que entra o desafio, 1 minuto para cada, tá? Para vocês responderem a Lara, tá bom? Rafael. Pode começar, Rafa. Vou 1 minuto, né? Hoje é dia de eleição, né? Tréplica. Não vai ter tréplica nem réplica. Tá bom, então 1 minuto. Eu acho que nós temos que voltar 20 anos atrás. Nós temos que ser aquelas pessoas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, e a gente tentar destacar um pouco o celular para jogarmos mais jogos de tabuleiro com as crianças. De fato, a gente trazer um pouco do que a gente viveu. Né? A gente brincava de banco imobiliário, a gente brincava de war, a gente brincava de jogo da vida, né? Coisas... E eram coisas altamente criativas, né? Estratégicas, aguçavam a inteligência, a intelectualidade. Eu acho que se a gente for voltar para o passado, né? Brincadeiras de rua, juntar as famílias, tentar colocar a criança para brincar com criança, que hoje está muito difícil, né? Porque as pessoas estão tendo menos filhos do que na nossa época, né? E hoje você tem menos conexões sociais entre crianças. Você vê muita criança brincando com adulto. Na nossa época, a gente brincava com criança, né? A gente brincava, a gente montava as brincadeiras. Então, acho que a gente tem que voltar àquele modelo, né? É claro que não totalmente, né? Não tem como. Os celulares estão aí, as telas estão aí, mas pelo menos que a gente volte a introduzir nas escolas alguns hábitos para que as crianças possam crescer como crianças e não como adultos com dopamina a jato. Certo. Roberto. Bom, sair da vida horizontal eu acho que é um primeiro passo. Tu enxergar que sair dessa sucessão de fatos, né? E tu começar a refletir mais a vida. Uma questão muito interessante é estar presente. Né? Tu estar naquele momento, né, compartilhando com as pessoas, tendo um equilíbrio na tua vida. Se tu tiveres filho, não deixa ficar tão apegado ao celular, ao tablet. É óbvio que vão usar celular e tablet, mas tenta diminuir esse tempo de exposição e tenta estar presente na vida dos filhos, brinque com os filhos, esteja com os filhos, deixe os filhos também lidarem com o tédio.
O tédio, ele te dá, ele traz uma certa irritabilidade, mas ele te dá uma oportunidade de crescimento, de criatividade, né? Poxa, as crianças não conseguem mais viajar sem tablet, não conseguem sentar no restaurante sem celular. Deixa o tédio acontecer e a criança desenvolver a criatividade, deixa ela desenvolver, deixa pintar, aula de música, bons hábitos, exercício físico, comer bem. É a base da saúde, comer, beber bem, água, evitar alguns tipos de alimentação, ter uma rede de amizade saudável, ter uma questão de espiritualidade. Eu acho que falar um pouco sobre, dentro do contexto da fé de cada família que acredite, mostrar padrões, né, valores, e saber com quem que a tua criança está andando, né? Se fores adulto, ter uma vida equilibrada, né? Não ficar só no trabalho, porque senão tu vai ficar muito refém aos prazeres muito rápido. E isso pode ser muito perigoso. Perfeito. O Luiz Felipe, ele faz essa pergunta, né? Maus hábitos intensos até os 25 anos, que é a idade de maior neuroplasticidade por conta da formação do córtex pré-frontal, podem gerar algum tipo de transtorno? Já respondeu, né? Acho que sim, né? Acho que sim. Bons hábitos, né? Claro, pode gerar vários transtornos. Né? Então, melhorar. Né? Por isso que é tão importante o pré-adolescente e adolescente não consumir bebida alcoólica, né? Por óbvio, maconha, né? E outra, maconha, por exemplo, é uma droga juvenil, adolescente. Está mascarado agora pelos opioides, né? Então, tu vai demolir com o sistema de recompensa, né? E eu vou dizer mais, uma medicação que também mexe bastante com o sistema de recompensa é as anfetaminas e os remédios similares também, né? Que são usados, às vezes, como para tratamento. Verdade. A Cláudia Saigusa diz: algumas vezes os pais têm muita dificuldade em aceitar que o seu filho tem algum problema e adiam o máximo que podem a busca de um possível diagnóstico. Quais as consequências desse diagnóstico tardio? É grave, né? Porque a partir do momento que você aceita, quanto antes você trata terapeuticamente, você trata a parte da fono, né? Fonologia, a parte psiquiátrica, né? Eu acho que admitir isso não tem mais problema, porque todos nós temos algum transtorno, né? Algum tipo, né? Talvez é um traço dele, né? Como o Roberto falou. Quando você começa a ler esse livro, você acha que tem tudo, né? Você está assim, poxa, acho que tem todos os transtornos, né? Mas a gente admitir é muito mais fácil, porque não vai agravar o transtorno bipolar, não vai agravar a ansiedade generalizada. Se percebeu que o autista tem um processo depressivo, poxa, já faz alguma suplementação, né? O Roberto trabalha muito com isso. Hoje tem ocitocina, porque as pessoas não conseguem abraçar. Se você dá o ocitocina em spray, você tem esse mesmo efeito para o autista. Eu estou lendo as receitas do Roberto, né? Eu abro aqui e falo logo, né? Então, a gente vê muitas pessoas tomando ocitocina sublingual autistas. Por quê? Porque eles não conseguem abraçar. Eles não conseguem. Então, assim, quanto mais cedo você trazer esse desafio para a sua família, aceitando isso com tranquilidade, paz, né? Aceitando os tratamentos, tudo fica mais fácil, né, Roberto? Roberto, você comenta a resposta do Rafael, mas já comenta também o que a Manuela está perguntando aqui. Ela tem uma pequena de 5 anos que teve um diagnóstico de TDAH. E, segundo ela, é apenas com um exame genético, né? Uma consulta e tal. É possível que esse diagnóstico mude, então, pelo fato de ser uma criança com 5 anos? Sim. Respondendo a pergunta, quanto antes o diagnóstico, melhor. Principalmente quando for criança, porque tem mais tempo, o cérebro está melhor, a neuroplasticidade é muito grande, então tu tem mais tempo
por exemplo, uma depressão, um transtorno mais grave na criança e no adolescente, se bem tratado, vai mudar o prognóstico da doença na idade adulta. Muitas vezes vai desaparecer. Como eu disse, pelos que os estudos dizem, 50%, 60% das crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade na infância, só 60% vai manter na idade adulta algum sintoma, tá? Então, não é todas as crianças que recebem esse diagnóstico, né, ou adolescente, que vai ter na idade adulta. Se fizer um tratamento certinho, tentar, claro, fazer todo um processo nessa visão integralista, aumenta a chance dela não desenvolver ou ter um controle muito grande dos sintomas lá na idade adulta. Maravilha. E a nossa última pergunta, então, desse nosso encontro, a Ana Paula pergunta: esquizofrenia paranoide tem cura? É complicado. Porque a esquizofrenia, se a gente for estudar muito também as obras do Chico, estudar muito as falas do Chico, né? Eu acho que ele não falou à toa, porque a ciência ainda tem alguma dívida com a esquizofrenia. A psicose, nós vemos vários casos de pessoas que conseguem se recuperar, mas a esquizofrenia ainda não. Então, a ciência ainda está caminhando para ter medicações, né? Então, mas o que a gente sabe é que são processos de culpa, complexos de culpa muito drásticos do passado, né? Então, a pessoa sente em tempo real aqueles processos de culpa e começa a ter delírios e alucinações. Essa é um pouco da psicogênese, né? Espiritual, né? A parte... Então, o trabalho dentro da terapia é o quê? Desconstruir as culpas, né? Porque toda hora a gente vive um processo de culpa na sociedade. As pessoas falam, eu grudei chiclete na cruz de Jesus, eu roubei as sandálias de Moisés, né? As pessoas estão sempre com esse processo de culpa, né? Quem tem culpa vai sofrer uma penalidade, né? Geralmente ela se autopune. O rapaz que vai no confessionário, diz que usa pornografia, o padre manda ele fazer 150 Pai Nosso, quando ele poderia ir para a terapia e ser tratado como um ser humano, né? Como alguém digno de amor, digno de afeto, digno de paz, né? Inclusive, a gente tem que repensar o nosso papel com relação ao acolhimento enquanto espírita, né? Porque a pessoa chega na casa espírita, usa drogas. E aí? Vão acolher? Né? Uso bebidas alcoólicas, né? Vou acolher? Ou vamos virar a cara, né? Ou vamos olhar de nariz torto? Então, a gente tem que tomar uma preocupação, a gente tem que ter essa preocupação de humanizar mais as relações humanas entre os espíritas, entre os católicos, entre os evangélicos, porque nenhum de nós está imune a um transtorno, né? Nenhum de nós está imune. Esses complexos de culpa são inconscientes coletivos, que nós trazemos de outras existências que precisam ser desconstruídos, de alguma forma. Você quer comentar sobre a pergunta da esquizofrenia, Roberto? Olha, pela ciência hoje, a esquizofrenia ela não tem cura, mas ela tem controle, né? Tu pode combater os sintomas dessa doença, né? E a esquizofrenia é um grande saco de gatos, como diria um professor meu. Se coloca muita coisa ali que as pessoas não sabem, que é uma junção de sintomas. Então, se coloca um grande grupo, provavelmente, futuramente, a gente vai conseguir separar mais, entender mais o que leva, o porquê que leva. Eu já vi vários pacientes muito inteligentes, assim, inteligentes mesmo, assim, uma inteligência sobressaliente, assim, que desenvolvem essa doença, né, que compromete, sim, a qualidade de vida e o decorrer, né, dessa pessoa. Em alguns períodos ela vai precisar de um certo apoio, né, familiares e tudo mais. Nós não podemos ir embora, né, antes, sem conversar um pouquinho com a Virgínia, que relata para a gente, né, o problema depressivo que ela tem aí há 25 anos,
e que acabou afastando a família, né, o filho, e que ela vive muito sozinha em casa há 6 anos. E ela nos fala, né, preciso de ajuda. E eu acho isso muito bonito, né? Quando a gente admite, percebe que precisa de ajuda e vai atrás dessa ajuda. Então, Virgínia, parabéns, viu, por você estar aqui, por colocar, né, essa sua angústia. E eu queria que vocês também rapidamente comentassem, né, de que forma, como que a Virgínia faz para conseguir essa ajuda. Seria muito interessante, por ser espírita, talvez ela buscar um centro espírita, não sei se ela é espírita, para buscar um atendimento fraterno, buscar conexões sociais, porque nem sempre a família parental, né, é a família espiritual. A gente pode conhecer outras famílias, se dar a oportunidade de recomeçar, né? Então, acho que ela precisa se dar essa oportunidade. Se for espírita, busque um centro espírita. Se for católica, busque o templo religioso católico. Se for budista, o templo religioso budista, para que ela tenha uma zona de conforto, né? E a gente tem o Revivas aí também, né? Que é um projeto muito bonito aí de Goiânia, né? Que é um projeto lindo. Tem amparo psicológico, né? Uma coisa muito bacana. Eu acho que acho que pode se buscar nos grupos religiosos esse amparo psicológico, né? E inclusive, por exemplo, no Frei Luiz do Rio de Janeiro, você tem atendimento psicológico, né? Atendimento psiquiátrico. Alguns lugares específicos podem dar a ela essa ajuda, esse auxílio, né? Ela se sinta parte da nossa família aqui, né? Que ela esteja mais conosco, que ela faça perguntas, que ela possa se disponibilizar e jamais desistir de sonhar, né? Acho que a pior coisa do mundo, né, o Ivana, Roberto, é quando a gente deixa de sonhar, deixa de acreditar, deixa de nutrir um sonho, né, de nutrir um propósito, né? Como o Roberto falou, esse processo transversal, né? Então, acho que pedir ajuda, né? Buscar um templo, buscar lugares, né, que possam oferecer essa ajuda de uma forma muito carinhosa e amorosa. E assim, uma coisa que muda tudo, tá? Eu não lembro direito a pergunta dela, mas o jeito que ela formatou, mas ela mudar uma palavrinha vai mudar o sentido da doença também. Aqui, ó. Eu tenho sou depressiva. Se tu mudar a palavra sou depressiva para estou depressiva, tu já vai ver uma luz no fim do túnel. Nós não somos... Hoje, eu não sou nem... Né? Eu não posso nem dizer que eu sou médico, eu estou médico. Sabe-se lá o que eu vou lá na frente, né? Então, tu estás depressiva, você não é depressiva. Primeira questão que faz total diferença. E tu precisa, de fato, de um acolhimento, como diz o Rafael, um acolhimento médico, um acolhimento fraternal, um acolhimento... E o primeiro passo é a busca, né? Então, tu precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação psicológica, e tem muito tratamento hoje para depressão. E vai ser uma oportunidade não só de tu voltar a estar bem, mas também de um crescimento pessoal, espiritual, e daqui a pouco essa aprovação aí de agregar novamente a família e tudo mais. É isso aí, não desista, viu, Virgínia? Ela fala que ela é sim espírita e recebe atendimento à distância da Comunhão Espírita de Brasília. E olha, a gente... fazer presencial, né? Poderia fazer presencial para ter uma conexão social maior, né? A distância talvez está fazendo falta a ela algo olho no olho, né? A presença, né? Olha, a gente te espera na próxima semana, viu? Na quinta-feira, aqui com a gente, trazendo essas suas dúvidas. A gente vai ter mais tempo de conversar, né, sobre isso. E para nós finalizarmos mesmo agora, eu preciso também colocar o comentário da Rafaela, que ela diz que ela tem um filho de 13 anos que teve diagnóstico de DI. Eu confesso que eu não sei o que é o DI. E ela diz que ela está muito perdida. DI... Tem como ela escrever ali? Rafaela, se você...
Se você ainda estiver aí, Rafaela, por favor, coloca para a gente o nome do transtorno. É uma abreviação que não é tão usada, pelo menos na psiquiatria. Também mas não me lembro. tem sim, tem um transtorno DI, só que de impulsividade? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui algum lugar. O que é o transtorno DI? É um transtorno neurológico comum na infância e na adolescência. É o déficit intelectual. É um transtorno neurodesenvolvimento. É uma abreviação, tá. É terminologia. É que mudou a terminologia também. Mudou. Entra igual no TDAH, né, Roberto? Entra no transtorno neurodesenvolvimento, né? Neurodesenvolvimento faz. Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Né? Como eu disse, a neuroplasticidade, às vezes tu não muda o diagnóstico, mas tu muda a gravidade. E às vezes tu pode até, por exemplo, se for algo leve, se for moderado, tu pode até trazer um pouco para leve. Então, e geralmente esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles precisam de uma equipe multidisciplinar. Às vezes é com pedagogo, estimulação, psicólogo, fono. Então, tem que ver. E outra, não quer dizer que seja o mesmo para todos, tem que ver o contexto. Mas, assim, a questão é que pode ter uma vida muito boa e pode ainda mudar bastante. Não fica preso ao diagnóstico. Por mais que esse diagnóstico precoce, como eu disse lá no início da nossa conversa, a gente tem que ter muito cuidado de fazer um diagnóstico tanto na infância, porque às vezes muda bastante. Né? Acredita que pode mudar, faz de tudo para mudar, segue que os médicos, os psicólogos estão orientando e dá toda a condição. E o mais importante, a gente está nessa vida para amar e ser amado e crescer com tudo isso. São provações, né? E continua tendo fé e é isso aí. Pois é. Pessoal, olha, a gente começa a conversar e nem vê o tempo passar, né? Mas nós já estamos aí com o nosso tempo estourado e ficamos muito felizes com a participação de vocês, que interagiram, colocaram aí as suas mensagens, as suas dúvidas. Gente do Brasil inteiro, né? A Carolina agora dando boa noite, olha, a sua conterrânea aí do Rio Grande do Sul, de Alegrete, Roberto. Então, nós ficamos muito felizes e vamos concluir, né? Eu passo para as palavras finais, primeiro para o Rafael, depois para o Roberto, para nós concluirmos os nossos estudos. Coisa bonita, né? Deus abençoe todos que estiveram aqui, abençoe o Roberto, também a Ivana, né? Que a gente possa trazer com muita claridade, né? Com muita sobriedade, conceitos tão importantes para as pessoas, né? A gente vê quanto as pessoas estão necessitadas desse amparo, dessa conversa, desse estudo, que ele cresça, né? Que as pessoas possam divulgar, que as pessoas possam mandar para outras pessoas curtirem, né? Curtirem a página também da Web Rádio, né? Fraternidade, do IGESE, né? E agradecer a todos que estiveram aqui, né? Para que esse primeiro momento acontecesse, a gente vê como é importante a presença do psiquiatra, né? O quanto é importante a questão espiritual, do espiritismo, e tudo está junto, né? Não tem nada separado, não tem nada que não esteja conectado, né, dentro da criação, né? Então a gente vai aprendendo também, né? Eu tenho aprendido, por exemplo, muito com o Roberto com relação a medicações, né? O Roberto deve aprender muito com relação a estratégias emocionais, e cada qual vai aprendendo a crescer aqui. Hoje eu disse numa palestra que sempre digo isso: quando a gente cuida muito do outro, a gente também se cura um pouco. À medida que a gente vai ajudando, né, sendo um instrumento da cura de alguém, a gente também está se curando. Quando esse processo é de verdade, né? Quando esse processo é de um coração para outro coração. Então, a gente fica muito feliz com essa oportunidade, agradecer ao Rubens, né, por disponibilizar esse estudo oficial pela Web Rádio Fraternidade, né, e agradecer a vocês dois, né, por estarem aqui, terem topado essa missão, né. O Roberto já deve estar com sono, a máquina dele vai descarregando, né? Dorme cedo, né? Eu e Ivana que dormimos, somos mais
da noite, né? A gente dorme cedo, Rafael. 5 da manhã. 2 da manhã. Cedo Bom, da manhã. Mas é isso. É amanhã. A alegria é muito grande de estar aqui com vocês, né? Para as pessoas que quiserem conhecer mais, né? O Roberto participou e muito trazendo os aspectos psiquiátricos, né, do volume 2. A gente tem a nossa madre, viu, Roberto? A gente chama ela de madre. Madre secular. Madre. Você está bem acompanhado, viu, Roberto? Uma madre e um papa. E é uma madre, um papa, um diácono agora. Mas o Roberto fez aspectos dos transtornos psiquiátricos, né? Ficou muito bacana. Né? A Fafá, quando leu, adorou, né? A Fátima, que a Cláudia também gostaram bastante. E vão vir muitos outros projetos por aí, né? Junto com o Hamed e também junto com a espiritualidade, né? A gente tem muita fé que esses conteúdos precisam ir para frente, né? E a gente acredita muito nisso. E eu tenho muita fé nesse estudo para isso. Um abraço a todos e boa noite. Muito bom. Roberto? Sem delongas, é um prazer conversar contigo, Ivana, Rafael. E esse programa é para responder perguntas. E é uma oportunidade que as pessoas têm de conversar com um psiquiatra, com um psicólogo, de conversar, de falar sobre o contexto de saúde mental, de uma forma, uma conversa, né, que seja leve. Então, por que não, né? Sugiro, hoje é o primeiro programa, mas passar para outras pessoas, que esse programa chegue em pessoas que estão precisando, que traga alento, traga esperança, traga fé às pessoas, e para mostrar que existe uma gama de tratamento muito maior que as pessoas imaginam. É para trazer visões diferentes de tratamento, para sair daquela coisa do quadrado do remédio. Eu não sou contra remédio, viu? Mas existe uma super medicamento. As pessoas, os médicos dão muito remédio para transtorno psiquiátrico. Uma hipermedicação, né? Hipermedicação. O que acontece? Chega num médico psiquiatra, na primeira consulta, ele mal te escuta e já te dá um monte de remédio. Então, aconteceu isso, né? Roberto. A paciente minha da terapia, ela foi buscar um psiquiatra e ela saiu de lá com 5 medicações. Eu falei, não vai fazer. Aí o Roberto atendeu e saiu com uma. Olha, isso aí é um assunto interessante para a nossa próxima semana. Já fica aí engatilhado para a gente tratar um pouco disso. Eu acho que o bacana de você vincular o psiquiatra com o psicólogo é que você consegue fazer o tratamento, você entende melhor, né, o que está acontecendo aqui na terapia, o psiquiatra está aqui, né? Essa integração é muito importante. Na verdade, a integração das 3 forças, né? A força da medicina, a força da psicologia e a força da espiritualidade. Então, a gente quer abarcar tudo isso aqui nesse programa. Né? Nem falamos de cirurgia espiritual, e tem muita coisa para falar. Bom, mas tá bom, gente, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite e nós precisamos encerrar, agradecendo mais uma vez a vocês que estiveram conosco, agradecendo aos nossos parceiros de transmissão. Esse programa feito pela Web Rádio Fraternidade, hoje sendo transmitido pelo IDEAC, pelo IGESE e também pela FEEGO, que está transmitindo aí o nosso programa, tá bom? Muito obrigada, viu, Virgínia, por ter estado aqui com a gente. A gente espera na semana que vem, todos vocês também, meus amigos. Muito obrigada. Um ótimo restante de semana e fim de semana para nós. Até quinta-feira que vem. Com fé em Deus, estaremos juntos aqui mais uma vez. Até lá.